Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. A princípio, meu companheiro, deixa eu explicar esse cabelo aqui, ó, tá esquisito. Eu sei que você deve estar falando, caramba, deu piolho no cabelo do Sidney. Meu companheiro, eu corto há 15 anos com o mesmo camarada e esses dias meu cabelo estava muito grande e eu resolvi cortar com outra pessoa, acabou não dando muito certo, né? Fiquei meio esquisito, já não sou muito bonito, ainda fiquei com esse cabelo aí, a coisa complicou de vez. Mas por sorte, você só tá me vendo na videoaula, eu acho que na videoaula eu devo ficar um pouco mais, né, bonitinho, porque pessoalmente, vou te falar, coisa tá feia. Agora deixa de bobeira, assim, vamos ao que interessa. Hoje a gente vai dar continuidade nesse módulo de redação. No início, nós aprendemos a estrutura como um todo e aí nós vimos prioritariamente aquele parágrafo de introdução. Inclusive fizemos um modelo aqui, vimos aqueles assuntos que podem ser colocados, aqueles que não podem, termos que devem ser evitados e beleza, tranquilo. Depois nós vimos a parte argumentativa, ou seja, o parágrafo de argumentação. E hoje nós vamos ver o parágrafo de conclusão. Agora, se você no iniciozinho já entendeu a estrutura, agora vai ficar muito simples. Agora, hoje é a última aula? Não, não é a última aula. Porque a redação, na verdade, ela é um misto de várias coisas. Do acervo gramatical que você contém, também da estrutura que nós aprendemos aqui e de um processo de prática em cima de coesão textual. Coesão esta que, na verdade, nós trabalhamos prioritariamente a coesão referencial e a coesão sequencial. Nos próximos encontros, é isso que nós vamos trabalhar. Hoje, nós vamos dar uma olhada atenta naquela parte da conclusão, beleza? Então, vamos lá. De cara, olha o que a gente vai trabalhar aqui. Quando a gente fala no parágrafo de conclusão, a gente tem que ter em mente que essa conclusão ela pode ser uma conclusão do texto expositivo e pode ser uma conclusão do texto argumentativo. Vai depender daquilo que estão pedindo para você na prova do concurso. Normalmente, eles têm a preferência pelo critério argumentativo. Normalmente, mas não significa que seja sempre. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, ó. O parágrafo de conclusão tem como funções retomar de forma resumida o conteúdo do texto e acrescentar um fechamento a ele. Vamos lá. Quando vocês viram aquela estrutura comigo, nós vimos uma estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. Então aqui, ó, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Nessa batida, nós vimos que a introdução era o tópico frasal mais a apresentação dos argumentos. E que aqui, nos parágrafos de desenvolvimento, eu dependia do número de argumentos que eu apresentei. Então, se eu apresentei um argumento, eu ia ter um parágrafo de desenvolvimento. Se eu apresentei dois parágrafos de desenvolvimento. Se eu apresentei três parágrafos de desenvolvimento. Batemos o martelo aqui e tentamos fazer nossas redações sempre com 2 parágrafos de desenvolvimento, ou seja, apresentei 2 argumentos e aí desenvolvi. Primeiro desenvolvi o argumento 1, depois desenvolvi o argumento 2. E para poder encorpar, nós aprofundamos o tema. Como assim, Sidney, para poder encorpar? Tendo a estrutura, seguindo isso daqui, você garante um 6. Aprofundando o tema, você vai para o 7, vai para o 8, vai para o 9, vai para o 10. Como a gente faz isso? Já vimos na aula passada, buscando conhecimento, tanto em revistas, jornais, livros, seja lá o que for, internet, você vai buscar. E você viu as formas como nós fazemos isso. Nós, na verdade, vamos trabalhar em cima de contra-argumentos, em cima de exemplos, em cima de dados estatísticos, mas isso tudo você já viu. Agora, espero eu que você esteja praticando em casa e esteja realmente buscando conhecimento nos editoriais, nas revistas, nos jornais. E para finalizar, o que nós vimos? Nós vimos que a conclusão faz uma retomada da introdução, mais uma síntese do tema. Exatamente o que nós acabamos de ver nesse primeiro tópico aqui do nosso material. A conclusão serve para uma retomada. E
Quando eu faço uma retomada, eu mostro que o meu texto, na verdade, ele é o quê? Ele é cíclico. Ou seja, fazendo desta forma, não tem como fugir ao tema. E quando você foge ao tema, você acarreta um 0 na sua redação. Se você fizer essa estrutura aqui, não haverá fuga ao tema. Tranquilo? Então você já pode ficar tranquilo. Ai, meu Deus do céu, será que eu fugi um pouco do tema? Se você fugiu um pouco, foi um pouco, não foi totalmente. E o ideal, quando você faz assim, é para que você não fuja em nenhum momento do tema. Tranquilo? Então vamos lá. Vou apagar aqui e a gente vai retomar, já que o parágrafo é de conclusão, vamos retomar esse nosso material. Então olha aqui. Em textos expositivo, a conclusão apenas recapitula os tópicos elencados. Pronto, só vai recapitular, só vai retomar. Nos parágrafos de desenvolvimento, beleza? Agora, em textos argumentativos, a conclusão arremata a tese ao longo da redação, a fim de convencer o leitor como resultado lógico de tudo o que foi dito, exatamente como nós fizemos na aula anterior. Você percebeu que em alguns momentos você só apresenta, você não argumenta. E quando você argumenta, você busca o quê? O convencimento. E então a pessoa que está lendo, ela não só concorda, como ela passa a ficar com vontade de fazer aquilo que você realmente falou. Tranquilo? Porque é a busca do convencimento. Então, gente, diante disso, vamos dar uma olhada como é que vai funcionar a nossa conclusão de forma elucidativa. Não se devem acrescentar argumentos na conclusão. Nós sempre temos que ter em mente que se eu apresento mais um argumento naquele parágrafo que teoricamente deveria ser o de conclusão, é porque a minha argumentação ainda não acabou. E se ainda não acabou, não é parágrafo de conclusão, ainda é parágrafo de quê? De argumentação. No parágrafo de conclusão, eu não devo acrescentar de forma alguma um argumento, porque se eu ainda tenho algum argumento para acrescentar, a minha redação não acabou. E se a minha redação não acabou, eu não posso ter o parágrafo de conclusão. Em textos argumentativos, o fechamento do parágrafo de conclusão pode conter uma frase de efeito, como, por exemplo, estou falando de corrupção, estou falando dos políticos que são corruptos. E olha só, veja lá, não estou falando de todos os políticos, você viu isso comigo na aula de argumentação. Não vou generalizar, não vou dar esse mole. Agora, quando você pega e diz, olha só, preste atenção, assim lá no final, que os corruptos são os verdadeiros inimigos do Brasil, veja bem, fiz ou não fiz uma frase de efeito? Me coloquei ou não me coloquei diante desse fato da corrupção e, na verdade, me coloquei contra a corrupção, contra esse político que é corrupto. Eu não estou dizendo que todos os políticos são corruptos, eu estou dizendo que há políticos corruptos e que esses corruptos são, sim, os inimigos do Brasil. E eu fiz ou não fiz uma frase de efeito? Então, desta forma, no parágrafo de argumentação, eu consegui aquilo que queria. Agora, o parágrafo de conclusão pode ser introduzido por um conectivo como, portanto, então, desse modo, etc. O que nós vimos na aula anterior? Não na aula anterior, mas na primeira aula. Que diante da estrutura, todos os elementos, seja a introdução, seja a conclusão, seja o argumento, eles podem vir iniciados através de palavras-chave, de elementos introdutórios do parágrafo. Agora, você viu que a introdução não precisa, o argumento não precisa, o único elemento que obrigatoriamente precisa é o de conclusão. E quando eu coloco aqui que ele pode ser introduzido por um conectivo como, portanto, então, desse modo,
É porque, na verdade, ele deve ser introduzido por elementos conclusivos. Todo parágrafo de conclusão. Sidney, qual é o meu parágrafo de conclusão? O teu último. O último parágrafo, obrigatoriamente, é o parágrafo de conclusão. E ele deve ter sempre um elemento conclusivo, como portanto, como então, como logo, como por isso, como em vista dos argumentos mencionados, diante do exposto. Eu sempre devo ter um elemento que vai marcar a minha conclusão. E aí, detalhe, toda vez que eu coloco um portanto, por exemplo, um dessa forma, por exemplo, eu vou colocar depois a vírgula. E eu tenho que tomar cuidado com o início, com a continuidade, na verdade. Olha aqui. Veja bem o que eu estou falando aqui agora. Eu vou colocar o meu parágrafo de conclusão. E aí está aqui, ó, o parágrafo. Beleza, o parágrafo. Aí eu vou colocar um portanto. Botei um portanto. E agora o que eu vou fazer? Vírgula. Obrigatoriamente. Sidney, não gosto do portanto, não tem problema. Eu gosto do dessa forma. Então, dessa forma, vírgula. Sidney, eu gosto do em vista dos argumentos mencionados. Não tem problema, coloca. Agora, depois eu vou fazer uma retomada da introdução e uma síntese do tema. De vez em quando, alguns alunos têm dificuldade em dar a continuidade nesse parágrafo. Aí, você pode fazer assim, ó. Portanto, percebe-se que. Quando você faz isso, você atenta para aquilo que você vai falar. Então, por exemplo, se eu estivesse falando de violência, portanto, percebe-se que a violência no Rio de Janeiro só pode ser combatida a partir de... E por aí vai. Então, galera, quando a gente faz isso, o teu texto fica coeso, fica uma estrutura boa e coerente. E você consegue dar continuidade naquela ideia que você queria. Tranquilo? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui para não te atrapalhar. Gente, vamos começar a brincar agora um pouco com a lógica. Como assim, Sidney, com a lógica? Toda vez que eu faço uma conclusão, eu antes trabalhei um processo lógico para poder chegar àquela conclusão. Imagina o seguinte, eu digo que as árvores balançam, logo está ventando. Gente, para eu poder chegar a esta conclusão, né, eu tenho que pensar o seguinte... Se a árvore está balançando, por que será que essa árvore está balançando? Ou tem alguém lá, ó, saculejando a árvore, ou um carro bateu, mas se não foi isso que aconteceu, posso ou não posso partir do pressuposto que está ventando? Posso. Ué, se a árvore está balançando e não tem nada em volta da árvore, só pode, na verdade, estar o quê? Ventando. Então, quando eu digo as árvores balançam, logo está ventando, eu parti de premissas para chegar a uma conclusão. Tranquilo? Então vamos entender como é que isso funciona na prática, porque isso também é questão de prova. Isso não é só para produzir o texto, isso também cai em provas de interpretação. Afinal de contas, a redação nada mais é do que a interpretação ao contrário. Então vem aqui comigo, ó. Do ponto de vista lógico, uma conclusão é sempre inferida a partir de premissas. Os argumentos, no caso do texto, argumentativo. Como assim, Sidney? Então, vamos lá. Essas premissas que nós chamamos de premissas, que são coisas que vão vir antes de eu concluir aquilo, nós normalmente chamamos de argumentos. Então, para eu poder chegar a uma conclusão, eu tenho as premissas, eu tenho aqueles argumentos, e aqueles argumentos vão originar a uma conclusão. Mais ou menos como se fossem causas e consequências. Agora, o modo como os argumentos são encadeados define a conclusão a que o texto vai chegar, segundo o método de raciocínio empregado. Eu normalmente tenho dois métodos de raciocínio. Eu tenho um método indutivo, em que eu vou induzir, e eu tenho um método dedutivo, em que eu vou deduzir. Vamos ver como é que isso funciona. Olha aqui. Então, galera, as duas formas lógicas de conduzir a argumentação relacionadas aos métodos de raciocínio, como eu já falei, são a indução e a dedução. A princípio, nós vamos ver como é que funciona a indução. Então, vamos lá, ó. Olha a indução aí.
No método indutivo, partimos de evidências particulares para formular uma conclusão mais geral. Então, olha aqui. Primeiro, anteontem, estou trabalhando com valor temporal. Olha bem, veja bem, estou trabalhando com valor temporal. Anteontem, comi uma laranja verde azeda. Beleza. Ontem, comi uma laranja verde azeda. Hoje, comi uma laranja verde azeda. Logo, todas as laranjas verdes são azedas. Então, se o camarada pegou uma laranja verde e comeu e percebeu que é azeda, ele, de repente, não pode partir do pressuposto que todas as laranjas... Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou da aula do professor Sidney Martins? Quer continuar assistindo essa videoaula e muito mais? Então, convido você a acessar o nosso site, o lacconcurso.com.br, e se matricular no nosso curso Português Total. O curso Português Total é um curso diferenciado porque em um único curso nós conseguimos unificar várias disciplinas. Por exemplo, gramática, interpretação de textos, redação e muito mais. Ou seja, todas as aulas do professor Sidney Martins, além disso, as outras aulas de língua portuguesa dos demais professores do site Lac Concursos. Sabe quanto custa? Você não vai nem acreditar. O melhor custo-benefício da internet. Apenas R$ 75,00 por um período de acesso 75 dias, R$1 por dia. Pode ter absoluta certeza que você não vai se arrepender, que aqui no Lac Concursos é o melhor custo-benefício da internet. Tá certo, meus amigos? Então convido você a se matricular em um dos nossos cursos do Lac Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique Lac.